E agora um alerta. O Piauí enfrenta uma seca extrema. De acordo com a atualização do monitor de secas, a área com seca moderada no estado saltou de 28% para 54%. Que salto, hein? Pior estado desde o ano de 2019. Quem vai trazer mais informações sobre essa situação que já preocupa diversos municípios, os meses vão passando e aumentando o número de municípios que sofrem com, digamos, essa tradicional, porque é um problema tão antigo, Gorete, aqui no estado do Piauí, se não tem como, digamos, prevenir no que diz respeito a esse fenômeno natural que vem no período chuvoso, que são as chuvas, principalmente no semiárido, a solução agora é o quê? Remediar. De que forma, Gorete? Bom dia novamente. Bom dia novamente, Nájila, a você e a todos. Tem adaptação também, né, que é um trabalho que deve ser feito ao longo do tempo, exatamente para minimizar esses efeitos, não remediar tanto. A gente tem uma situação muito grave aqui no estado do Piauí, tem sido acompanhada também pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, através da sala de monitoramento e previsão de eventos climáticos extremos. Inclusive, a gente tem um mapa dessa seca que foi feito pela sala de monitoramento para a gente ter uma ideia da situação grave. 54%, como você mencionou, com seca moderada. Aproximadamente 45% do estado já em situação de seca grave e lá acima no litoral, cerca de 10 municípios apenas, menos de 2%, 1,6% apenas de seca fraca, ou seja, o estado inteiro nessa situação de seca. O que fazer? A gente vai conversar agora com a Defesa Civil. Nós estamos com o Ayrton Costa, que é o diretor de prevenção e mitigação da Defesa Civil do estado do Piauí, para trazer essas informações para essa população que sofre tanto nesse estado de seca. A gente tem visto a gravidade agora, o Ayrton, o que está sendo feito para tentar reduzir esse sofrimento? Bom dia. Bom dia, né? A gente sabe que nós estamos enfrentando um dos agravos de seca, né? Vamos dizer assim, mais dramáticos dos últimos 10 anos, né? A gente está vendo o próprio monitoramento que é feito pela moduladora da ANA, que é a SEMAR, e a Defesa Civil tem procurado agir de uma forma diferenciada, não ortodoxa. Vamos dizer o que é isso. Não da forma como era feito nos anos anteriores, né? A gente sabe muito bem que a política de defesa civil é uma política municipalista, que tem que ser feita no chão das comunidades, e a gente tem procurado fortalecer o município para dar a pronta resposta. Como isso ocorre? Claro que o governo continua com o aporte de recursos para a operação tradicional do carro-pipa. O governo federal está com a OCP, que é o carro-pipa militar, com as Forças Armadas, e nós temos uma série de secretarias dando suporte ao pequeno produtor. Mas a grande inovação que nós estamos, e a gente precisa fazer essa virada de chave, é justamente permitir que o município tenha recurso, não só para o tradicional enfrentamento, mas como você colocou com muita propriedade, a mitigação, a adaptação e mais do que isso, a convivência com o semiárido, porque seca nós teremos todos os anos em diferentes modalidades. Nós estamos, Gorete, com uma verdadeira força-tarefa que vai percorrer 4 territórios. Nesse momento estamos em Picos, junto com o governo federal, ensinando o município a pescar. Não é pegar o peixe pronto, não. Ou seja, existe uma capacitação para buscar recurso. E buscar recurso não apenas para a política de segurança hídrica imediata, que é o que nós chamamos de carro-pipa, mas buscar outras alternativas. Recurso, por exemplo, para tratamento d'água de mananciais já conhecidos, que estão apenas, às vezes, com aparência, aquela água mais barrenta ser tratada para dar dignidade ao sertanejo. Retirar o sal dos mananciais salinos com dessalinizadores, desassoreamento de barreiro, mini barraginha. Então hoje a gente precisa, para conviver com uma realidade que nós já temos e que poderá ser potencializada com as mudanças climáticas, usar todas as estratégias possíveis. Se a gente fortalece o município, é o município que está próximo do cidadão, é o gestor municipal, é o secretário de meio ambiente, é o coordenador de defesa civil, a gente vai dar uma resposta mais imediata para as pessoas que estão precisando. Por enquanto, as políticas estão na rua, as políticas tradicionais, a gente sabe que não é fácil, por exemplo,
atender na sede. Água para quem está na sede é mais prático, mas para quem está na divisa do município, lá 30, 40 quilômetros ou mais, numa área sertaneja isolada, às vezes um grupo pequeno de famílias vive a situação mais dramática. É para essa clientela que a política do carro-pipa opera, para as populações mais distantes e remotas, onde os sistemas de abastecimento convencional não conseguem chegar. Agora, esses recursos, a busca por esse recurso, requer que tipo de critério? É um processo longo também, porque todo mundo tem urgência, né, ué? Olha, a parte mais complexa foi feita. A gente tem uma baliza técnica sólida, que é o relatório ANA, que eu já falei que tem como regulador, né? Aquele que chancela, que é a ACEMAR. Com este documento pronto, todos os municípios foram reconhecidos. Decreto estadual, reconhecimento federal, estão aptos a receberem recursos, mas eles precisam notificar a sua necessidade de forma detalhada em uma plataforma de desastre chamada S2ID. Eu tenho certeza que o piauiense está se familiarizando com esse nome. S2ID é o mecanismo que permite que o gestor municipal insira o número de famílias que estão penalizadas e estime a quantidade de recursos necessário. Gente, tem dinheiro. Agora o município precisa se organizar para assumir as rédeas da política pública de enfrentamento e de convivência com a realidade do semiárido. O Estado dá o suporte técnico e está com as suas secretarias, uma determinação do governador para atender as populações em todos os municípios mais impactados. Werton, muito obrigada pela participação aqui no Notícia da Manhã, diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil, trazendo essas informações que são importantes, Nájila, porque a gente falava dessa questão inicial. A condição de seca, ela vai existir sempre e pode, inclusive, piorar em função desse processo de mudança climática. A gente precisa buscar esse tipo de solução a longo prazo para não ficar dependendo do carro-pipa eternamente. Nájila. É o nosso sonho, né, Gorete? Porque a gente não mora na região do semiárido, mas principalmente a gente que é jornalista, a gente acompanha de perto o sofrimento dessas pessoas que precisam todos os anos armazenar água. Alguns municípios contam, por exemplo, com cisternas. Muita gente, às vezes, mora bem distante de uma cisterna e precisa andar quilômetros carregando baldes com água. Em pleno 2025, fica difícil ainda acreditar numa situação como essa aqui no nosso estado. É o nosso sonho, de fato, ver essa população do semiárido livre dessa situação. Obrigada, Gorete. Um ótimo dia para você.